de 1 Samuel, capítulo de número 30. Aleluia. 1 Samuel, capítulo de número 30, para a nossa meditação nessa noite. Samuel, 1 Samuel, né? O grande profeta Samuel, também sacerdote. 1 Samuel, capítulo de número 30. Versículo de número 1, irmão, nós vamos ler o versículo de número 1 ao versículo 8. E depois nós vamos pular para o versículo 18 ao versículo 20. Amém, igreja? Então nós vamos ler do primeiro versículo do capítulo 30 até o versículo 8. E depois nós vamos dar uma pulada lá para o versículo 18 ao versículo 20. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Quando Davi e os seus homens chegaram a Siclag, ao terceiro dia, já os amalequitas com ímpeto tinha dado sobre o sul de Siclag. E tinha ferido Siclag, e tinha queimado a fogo. Tinha levado cativo as mulheres e todos os que lá se achavam, tanto grande quanto pequeno. A ninguém mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Quando Davi e os seus homens chegaram à cidade, encontraram-a queimada, a fogo, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram em sua voz e choraram, até não houver neles mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas cativa, a Ione e a Jerelita e Abigail, que foram mulher de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo. A alma de todo o povo estava cheia de amargura, por causa dos seus filhos e das suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Então disse Davi a Abiata, o sacerdote, filho de Ameleque: Trazei-me aqui a estola sacerdotal. E Abiata trouxe a estola sacerdotal a Davi. E consultou Davi ao Senhor: Perseguirei eu a essa tropa? Irei alcançá-la? E respondeu-lhe o Senhor: Persegue-a, de certo alcançará e libertará os prisioneiros. Versículo 18, irmão. E assim recobrou Davi tudo o que os amalequitas haviam tomado. Também libertou as suas duas mulheres. Não lhe faltou coisa alguma, nem pequenas, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada de tudo o que os amalequitas lhe haviam tomado, tudo tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e os rebanhos, e levaram diante do outro gado, dizendo: Este é o despojo de Davi. Amém, irmãos? Podeis tomar seu assento aqui nessa noite, para a glória do Senhor Jesus. E é muito importante essa palavra, tão poderosa, tão gloriosa. E eu meditando nessa palavra há uns dias, né? A gente veio ter um estudo aqui na Escola Bíblica Dominical sobre isso. E isso me chamou muita atenção sobre essa batalha aqui, sobre essa guerra aqui. E é muito interessante falar de Davi. E quando nós falamos de Davi, dá uma impressão para nós, irmão, que Davi é uma pessoa totalmente, ele mostra uma característica de um homem que estava com um poder tão grande, mas ele submetia à humildade. Nós podemos perceber que lá Deus, quando ele foi ungido rei, ele foi ungido rei perante seus irmãos. Mas mesmo assim ele continuou levando marmita para os seus irmãos na guerra. Mesmo assim ele podia ter falado, né? O pai dele chama um dia e fala: vai levar comida lá para os seus irmãos, eles estão lá nas trincheiras, leva lá comida. Ele podia ter falado: mas agora eu sou rei, sim ou não? Agora eu fui ungido rei, eu sou uma pessoa, fui escolhido por Deus. Eu não vou lá levar nada para eles, não. Mas ele, irmão, mesmo sabendo ele que ele foi ungido como rei, mas mesmo assim ele manteve o que? A sua humildade. E a Bíblia diz para nós que ali já,
mostrava uma característica de Davi. Por isso que Davi, irmão, é chamado segundo o coração de Deus. Não se pelos atos total que ele fez, que teve muita coisa que o lado humano dele falou mais alto. Mais tarde ele vai se arrepender. Mas ele tinha algo muito profundo, a humildade. E a Bíblia diz para nós, irmão, que quando ele chega ali naquelas fileiras para levar a comida para os seus irmãos, ele depara com um gigante, chamado Golias. E esse gigante, ele estava o quê? Afrontando o povo de Israel. Ele estava afrontando o povo de Deus. Porque sempre vai ser assim, o diabo vai sempre nos afrontar. Ele vai sempre afrontar a sua casa, a sua família, o que é seu. Ele vai estar sempre afrontando você. Ele vai estar sempre te ameaçando. Por isso que o próprio livro de Tiago, o livro de Pedro, ele fala que o diabo está ao nosso derredor e brame como um leão, tentando nos intimidar. Assim, procurando uma presa para ser pega fácil. Ele está dizendo que ele, como o leão, ele está dizendo que ele é o leão, que é o leão verdadeiro, é o Senhor, que é o leão da tribo de Judá, que é Jesus. Mas Satanás vai estar sempre procurando um modo de nos intimidar. E quando Davi chega ali nas trincheiras, irmã Josiane, ele encontra um gigante desafiando, intimidando o povo de Deus. E ele se revolta com aquilo. Ele se revolta com aquilo. Porque o povo de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele não aceita calado as afrontas de Satanás. Ele não abaixa a cabeça e não fica ali tremendo de medo. Mas por quê? Porque ele conhece o Deus que ele serve. Ele sabe quem está com ele. Ele sabe quem peleja por ele. E é nessa noite, você que está aqui hoje pela primeira vez, ou até mesmo já primeira, segunda ou terceira vez, ou já até ouviu a palavra de Deus, eu quero dizer para você que Deus conhece você e Deus quer estar nas suas pelejas. Deus quer estar nas suas guerras, Deus quer ir na sua frente. Então olha só o que está acontecendo agora. Davi, ele então agora está ali vendo um gigante ameaçar o seu povo. O povo de Deus que estava ali, o exército de Israel estava tremendo de medo, porque a carne fala mais alto, as situações às vezes da nossa vida falam mais alto, porque nós somos limitados, nós não conhecemos o amanhã e por isso nós tememos, por isso nós sentimos medo, porque nós não sabemos o desfecho daquilo que nós estamos passando, então aquilo traz um temor muito grande para o nosso coração, nós ficamos paralisados diante da peleja. Mas a Bíblia diz para nós que Davi não ficou paralisado. A Bíblia diz que Davi vence aquele gigante, ele desafia aquele gigante. Me dando uma resumida aqui rápido, ele desafia aquele gigante, ele vence aquele gigante. Uma coisa muito interessante, irmão, que me chama sobre a vida de Davi, porque Davi está lutando em favor de um rei, mesmo que ele foi chamado, ungido como rei, mas ele não estava com a pretensão ali de tomar o reinado de Saul, não, ele estava lutando pelo povo de Deus, porque ele mesmo disse, quem é esse circunciso que desafia o exército do Deus do céu? Quer dizer, Davi entendeu que nós como povo de Deus, nós somos o exército de Deus, nós somos o exército de Deus vivo. O próprio livro de Apocalipse fala que nós viremos como o exército dos santos do Senhor, com Ele nas nuvens. Então é muito interessante nós guardar isso aí. E olha que coisa mais interessante aqui, ele luta em favor de Saul, e ele sai vitorioso, ele vence o gigante. Mas muitas das vezes, irmão, nem tudo aquilo que você consegue vencer para alguém, você pode esperar uma retribuição de gratidão. A Bíblia diz que Saul então começa a fazer o quê? Depois da vitória, depois que Davi dá a vitória para ele, depois que ele se sente vitorioso, depois que ele se sente ali honrado, agora Saul está em paz, todas as guerras que se levantavam contra Israel, Davi ia na frente da batalha e vencia a batalha. Então começou um burburinho dentro do país, que Saul matava 1000, Davi matava 10.000. Começou uma história. Sempre o diabo vai levantar história para te atingir. Davi não estava com pretensão nenhuma de tomar poder nenhum ali. Primeiro porque Deus já tinha falado que Davi ia ser o rei. Mas Davi não estava com pretensão nenhuma de tomar poder de ninguém. Mas a Bíblia diz para nós que o coração de Saul poderia estar grato, porque Davi venceu uma batalha para ele, não só uma, mas várias batalhas para ele, dando o lugar, dando paz para ele, dando tranquilidade. Agora, esse homem que teria que ser grato a ele, estava o quê? Perseguindo ele, porque alguém falou
que ele matou 1000 e o outro matou 10.000. Olha que coisa, olha que ciúme mais besta. Olha que coisa mais terrível, irmão. Olha como é que o diabo é tão tremendo. Em nenhum momento Davi está falando que vai tomar o reinado dele, que vai tomar alguma coisa dele. Mas agora o ódio estava no coração de Saul. E a Bíblia diz que Davi então começa a ser perseguido por Saul. Não é uma perseguição qualquer, mas a vida de Davi estava correndo risco. Então Davi toma uma decisão. E é aí que é o perigo da nossa vida quando nós estamos sendo perseguidos. Davi toma uma decisão de o quê? Partir e fugir. Davi foge. Porque há lutas, irmãos, que você pode até enfrentar frente a frente, mas há luta que você tem que dar tempo a tempo. Não adianta você enfrentar determinadas batalhas. Se Davi continuasse ali em Israel, ele racharia no meio o povo de Israel, criaria uma guerra civil violenta dentro do povo de Israel, traria um prejuízo muito grande para o povo de Deus. Mas só que Davi toma uma decisão, ele foge. E agora ele vai para um local onde ele vai fazer um pacto ali com os inimigos de Israel, com os inimigos, com aqueles lá mesmo, da família de Golias. Agora ele está na terra dos filisteus, e ele faz um pacto ali com o rei dos filisteus. E o rei dos filisteus então arruma uma cidade, fala: Davi, você pode ficar tranquilo aqui nessa cidade. Agora Davi está guerreando as guerras dos filisteus, não mais as guerras que ele teria que estar ajudando o povo de Israel. Sabe que muitas das vezes nós perdemos pessoas, ou até mesmo perde pessoas do seu lado de lutar e de pelejar, por causa de um ciúme bobo, por causa de uma coisa boba, por causa de achar que falaram isso, que pensaram assim, que deixaram daquele de outro lado. Perde a bênção, perde a possibilidade. Saul poderia estar avançando, o povo de Israel poderia estar tomando mais terreno, o povo de Israel poderia estar mais prosperando, mas por causa de um ciúme de um rei, achando que Davi era inimigo dele, empurrou Davi lá para longe. Escuta aqui algo muito profundo isso aqui para nós, irmão. E a Bíblia diz que Davi então começa a guerrear as guerras dos filisteus. Toda a guerra que os filisteus iam, Davi ia e vencia. Mas chega um dia que a Bíblia vai falar para nós, que os filisteus então falou assim: agora falta mais um inimigo para nós vencer. E esse inimigo é Israel. Nós vamos lutar contra Israel. E a Bíblia diz que Davi então juntou seus homens, 600 homens, que estavam junto com Davi, que saiu de Israel com Davi, que estavam morando nessa cidade com Davi. Ele junta e vai junto com os filisteus para a peleja. Mas escuta aqui uma coisa para você, irmão. Uma coisa que eu quero dizer para você aqui nessa noite. Ninguém luta com o povo de Deus. Mesmo que às vezes a Bíblia diz que Saul estava errado, mas quando Davi estava caminhando junto com eles para a batalha, os filisteus pararam e olharam e disseram assim: mas esse aí não é o Davi? Não é aquele que eles estavam lá cantando na cidade, dançando, que Saul matou 1000 e ele matou 10.000? Não era esse? Não era esse mesmo que lutou lá com Golias, nos derrotou lá no passado? Ele está aqui no nosso meio. A Bíblia diz que o rei, ele até faz vamos dizer assim, ele tenta até falar para eles: não, Davi agora é do nosso lado. E eles falaram: não, ele não é do nosso lado. Ele não é. Os príncipes começaram a ficar preocupados, assim: não, eles não é do nosso lado. Quando nós estiver lá enfrentando a batalha mesmo, eles vão virar contra nós. Sabe o que é isso, irmão? Porque quando você experimenta Deus na sua vida, quando você entrega a sua vida para Deus, você pode até desviar, você pode até ir lá no mundo, mas o diabo nunca mais vai acreditar que você está com ele. Ele sabe que qualquer momento que você olhar para o céu e buscar o Senhor, você vai se tornar inimigo dele novamente. Então aqueles príncipes filisteus começaram a falar: eles não vão conosco, eles não podem lutar contra Israel conosco, porque quando chegar lá, na hora da batalha, ele vai virar contra nós, e se eles virar contra nós não conseguimos vencer esse cara. Sabe o que eles falam, irmão? Manda Davi voltar para casa, nós não queremos ele lutar conosco, não. Davi estava com o intento o quê? De lutar contra o povo de Deus. Ele lá ia, irmão, lutar contra Israel. Se aqueles príncipes deixassem ele ia enfrentar Saul. Mas quando ele volta, irmão, quando ele retorna para aquela cidade, um outro inimigo chamado Amalequitas, que também era inimigo também dos filisteus e também de Israel, atacou a cidade antes deles chegarem e queimou tudo e destruiu tudo.
Sabe o que eu vejo isso, irmão? Toda vez que levantamos contra a igreja de Deus, contra o povo de Deus, pode ser qualquer que for o povo de Deus, nós vamos receber retaliação da onde nós não esperamos. Nós vamos receber retaliação. E a Bíblia diz que ele sofreu uma retaliação tremenda, que quando ele chega na cidade, a cidade estava queimada, as suas mulheres foram levadas, os seus filhos foram levados, as crianças, ninguém morreu, mas todo mundo foi levado daquela cidade ali, foi levado como escravo. A Bíblia diz para nós que os homens, 600 homens de guerra, né? Um dia para trás a irmã Josiane pregou sobre um homem que parou ali na eira, ali, né, irmã Josiane, e matou um montão de homem. Esse homem estava com Davi lá. A Bíblia diz para nós que tinha um desses 600 homens, a gente for ler lá sobre os valentes de Israel, que ele foi e lutou com um gigante de 6 dedos, e destruiu ele, matou ele. Mas nesse momento, irmão, quando ele viu a cidade queimada, quando ele viu ali as mulheres foram levadas, os filhos foram levados, a casa deles estava destruída, a casa deles, eles caíram no chão chorando, o pranto foi tão grande, que eles perderam a força, eles não conseguiram ficar de pé. Tudo isso indica que quando nós lutamos com Deus, com o povo de Deus, há retaliação. O diabo, nós abrimos uma porta muito grande para Satanás operar, entrar e destruir, ainda que talvez Davi estava achando que estava seguro. Mas Davi lá ia lutar contra o povo de Deus, mesmo que Saul estava totalmente errado. Davi poderia ter ignorado, falar, não, nessa guerra eu não posso ir. Mas ele resolveu ir. E muitas das vezes eu e você está sendo incitado também a isso. Aí contra A, B, C, D, porque nós achamos que nós podemos achar que está seguro. Mas muitas das vezes nós estamos indo contra e abrindo deixando a nossa retaguarda aberta, para que o inimigo entre e nos destrói. Para que o inimigo entre e acaba com a nossa vida. Escuta aqui algo muito tremendo, irmãos. A Bíblia diz que aqueles homens ficaram tão enfurecidos, tão angustiados, que eles olharam e disseram assim para Davi, tu é culpado, nós vamos te apedrejar. Olha só para os irmãos terem uma base. Davi, eles estavam com Davi em todas as guerras, e assim que, porque quando está tudo bem, irmão, todo mundo te aplaude, mas quando a coisa fica feia, você pode ter certeza, que eles vão te lançar pedra. Foi assim com Jesus, quando Jesus estava fazendo milagre, quando Jesus estava realizando proezas, estava todo mundo, que benção, nós queremos, ele hosana nas alturas, mas no dia que ele foi preso lá, que alguém falou assim, você é discípulo dele, o que eles falaram, o que Pedro falou? Que eu nem conheço esse cara aí, eu nem sei quem que ele é, amaldiçoou ele, jogou praga nele, porque assim, quando está tudo bem, irmão, tudo beleza, estamos dentro, viu? Mas quando as coisas ficam difíceis, primeira coisa é culpar alguém, é julgar nas costas de alguém. Isso já é natureza humana. Quando nós vamos lá no Jardim do Éden, no primeiro pecado, nós vamos perceber que Adão falando assim, a mulher que tu me deste, que me deu o fruto. Ele podia ter falado, não podia ter comido, sim ou não? Ele podia ter falado, não, eu não vou comer, você comeu, o problema é seu, mas eu não. Mas ele queria tirar das costas dela e colocar na dela. Ele queria tirar das costas dele e pôr na dela. Não, que se eu que me deu, ainda queria culpar Deus ainda, que a culpa foi de Deus, que Deus fez aquilo lá para ele, que se Deus não tivesse dado a mulher a ele não tinha pecado. Você já imaginou uma coisa dessa, irmão? Isso já faz do plano do ser humano, está sempre a achar alguém para culpar, em vez de falar, não, gente, espera aí, nós estamos juntos nessa aí. Quando nós nas vitórias, nós não estávamos juntos? Na hora de lutar nas guerras que nós estávamos vencendo, nós não estávamos de mão dada? Agora que está nesse fracasso, nós vamos abaixar a cabeça, encurvar e vai dizer que a culpa é de Beltrano e Ciclano? Não, também é nosso, vamos nos erguer. Não, a Bíblia diz que aquele povo desejaram o que? Pedrejar Davi. Mas sabe o que Davi vai fazer, irmão? Agora Davi vai fazer o certo. Você pode estar vivendo qualquer situação da sua vida, mas no momento que você volta para Deus, irmão, Deus está pronto para te ouvir. Deus está pronto para te ouvir. Davi, ele não raspou a cabeça, ele não jejuou 40 dias, ele não fez uma campanha de 10 dias, ele não buscou alguém que fazesse uma oração forte, uma oração poderosa, não. Davi só falou, traz lá, né, a estola sacerdotal, colocou, olhou e fez uma pergunta para Deus. Ele vai perguntar para o Senhor, porque ele colocou no coração dele, irmão, ele colocou na mente dele, porque quando ele vai consultar o Senhor, ele vai dizer assim, olha, perseguirei eu essas tropas, irei alcançá-la, né? Ele vai dizer assim, olha, ele vai dizer para o Senhor, eu vou perseguir, eu posso fazer isso, eu posso ir pelejar. Olha a oração que ele fez, irmão. Ele falou com Deus, não, eu vou poder ir, eu vou nessa batalha, eu posso perseguir eles, eu vou alcançar eles, eu vou ser vitorioso nessa batalha.
Sabe por que muitas vezes nós estamos perdendo as nossas guerras, irmão? É porque é uma sequência de erros. A gente não para perguntar a Deus determinadas coisas na nossa vida. A gente não para perguntar ao Senhor: Senhor, deu tudo errado. Eu vou poder perseguir o inimigo? Eu vou poder alcançá-lo? Eu vou poder sair vitorioso dessa peleja? Às vezes nós queremos fazer por nós mesmos. Às vezes a gente está se afundando porque nós não para pensar e perguntar a Deus. A gente vai tentando uma sequência sentimental, achando que vai dar tudo certo na nossa vida. Não, às vezes temos que perguntar. Davi, ele perguntou ao Senhor, ele poderia ter recebido uma resposta de falar assim: você não vai alcançar eles, você não vai sair vitorioso dessa peleja. Mas não, mas ele com toda humildade, ele recobre a força dele no Senhor. Ele olha e fala assim: não, a única coisa, eu não posso ficar desmaiado, chorando, desanimado como esses homens. Se eu ficar assim, eu não vou conseguir resposta de Deus. Ele se fortalece em Deus, ele volta para Deus, ele olha para Deus e pergunta: Senhor, eu posso perseguir eles? Eu posso fazer isso? Você nessa noite, irmão, você já perguntou a Deus o que você pode fazer? Se você pode nessa peleja? Se essa guerra que você está é certa? Se o que você está fazendo é correto? Você já perguntou a Deus se Ele está nessa peleja sua? Porque muitas das vezes é fácil nós acharmos: não, está comigo. Não, mas às vezes nós vamos perguntar: Senhor, eu posso ir? E a Bíblia diz que Ele então recebe a resposta: pode ir que você vai alcançá-los. Glória a Deus. Pode ir que eu estou contigo. Aí vem uma etapa muito tremenda, irmão. Ele ora a Deus, Deus responde para ele. E aí que é uma coisa que o cristão erra. Porque quando Deus te responde que você vai vencer, meu irmão, não é para você ficar sentado de braço cruzado, mas é para você partir para a peleja. Amém, irmãos? Ele poderia ter falado: então Deus, vai lá e destrói eles tudo e me entrega. Não, ele falou assim: não, pode ir que você vai alcançar. E a Bíblia diz que então ele agiu, porque não adianta orar se você não tem coragem de agir. Se você não tem coragem de ir para a luta, para a peleja. Pastor, eu quero aquele emprego, mas às vezes você não tem coragem de levar o seu currículo lá. Pastor, eu quero alcançar tal coisa na minha vida, mas você talvez não quer se sacrificar determinadas coisas, renunciar a determinadas coisas, para você alcançar aquilo que você deseja. Às vezes Deus quer te fazer chegar em lugares altos, mas você tem medo, você não se arrisca. Às vezes você é um empreendedor, Deus chamou você para empreender, mas você fica ali: ah não, mas não sei, se não der certo, você vai chegar lá. Às vezes Deus te chamou, irmão, para ser mais do que vitorioso, mas você ainda continua pensando no pensamento de fracasso. Ah, não, porque não deu certo lá atrás, é porque aquilo não resolveu lá atrás, minha vida. Você fica traindo o mal para a sua vida naquilo que você perdeu lá atrás. Davi estava vendo que estava tudo destruído, tudo acabado, mas Davi decidiu ouvir a Deus. Ele consultou o Senhor, e quando Deus falou com ele, a Bíblia diz que ele se levantou, falou com os homens: vamos, que nós vamos vencer. É isso que Deus vai fazer contigo aqui nessa noite. Ele vai levantar você para a vitória. Quem crê nisso pode aplaudir o Senhor. Quem crê nisso pode dar glória ao nosso Deus. É porque Ele conhece a Deus. É isso que eu e você precisamos colocar no nosso coração. Nós não podemos temer, meu irmão. Nós não podemos temer a situação. Está tudo caído, está tudo no chão, está tudo destruído. Deus vai reconstruir, se você parar para consultar a Deus. Consulta o Senhor. Coloca Ele em primeiro lugar na sua vida. Coloca Ele na sua vida dizendo assim: Senhor, me guia, me leva para a vitória. Porque Davi poderia estar olhando para trás. Davi poderia estar ali dizendo: porque a culpa é de Saul, que eu lutei tanto por ele, fiz tanto por ele, mas ele me perseguiu, eu vim parar aqui nessa cidade, aí os filisteus foram ingratos comigo novamente, me mandando eu voltar para trás, os amalequitas veio e me atacou. Ele poderia estar reclamando, ele poderia estar chorando, mas não, ele buscou no Senhor, ele se fortaleceu em Deus. Nós não podemos ficar presos nas nossos fracassos, nas nossas derrotas do passado. Nós temos que entender que nós temos um Deus que anda, que fala, que nos carrega no colo e que nos garante a vitória. Aleluias! Nós não estamos sozinhos. Aparentemente, você pode achar que você está sozinho, mas você não está sozinho. Ele disse bem claro: estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele está com você, aleluias.
Você precisa entender e perceber isso. Protege a sua retaguarda hoje. Se fortalece em Deus. Busque a Deus, pergunta a Deus. Busque uma resposta de Deus. E permita, irmão, que Deus te garante a vitória. Permita que Deus vai contigo na peleja, age, move. Vai lá, leva o seu currículo. Vai lá, tenta aquele vestibular, faz um curso, vai naquele concurso, escreve naquele concurso, corre atrás, lute. Não fica de braço cruzado, não. Deus vai te garantir a vitória. Deus vai te levantar para ser mais do que vencedor. Mas se você, irmão, fazer a sua parte, você não pode viver emocionalmente. Aquela pessoa que vive emocionalmente, ela às vezes fica presa só no passado. Ou então ela é muito futurística. Ela não vê a realidade dela atual, ela é futurística. Ela vive só no futuro, né? Aquela pessoa que fica falando assim, se eu ganhasse 1 milhão, 10 milhões na Mega Sena, e fica lá pensando em troço que, não, busque, fale com Deus, e lute, meu irmão, que é aquilo que o Senhor te deu na sua mão. A mulher que diz que procurou Eliseu, ela estava com o quê? Ela chega diante de Eliseu e fala com Eliseu, meu marido morreu, agora eu estou ali, sem nada, os credores vão vir atrás de mim, vai prender os meus filhos, vai levar eles como escravo. Aquela mulher, Eliseu fala para ela assim, você tem alguma coisa na sua casa? Eu não tenho nada. Não tem nada? Ah, não, eu tenho sim um pouquinho de azeite. Ah, um pouquinho só de azeite? Então busca vasilha vazia. Fecha a tua porta e deixa o azeite encher as suas vasilhas. Você está entendendo isso, meu irmão? Às vezes, no pouco que você está na sua mão, Deus é capaz de fazer você chegar a lugares grandes. Se você ouvir o Senhor. Se você permitir deixar o Senhor te guiar. Se você permitir deixar o Senhor levar você. Não religião, não religiosidade, extremismo, não. Mas você permitir que o Deus vivo, o verdadeiro, aquele que muda a nossa vida, aquele que transforma o nosso coração, Ele venha fazer morada em você. Ele vem fazer morada na tua vida. Então Ele vai te guiar para a vitória. Ele vai te guiar para os melhores lugares. Talvez você pode estar dizendo, alguém pode estar te levantando, apontando o dedo para você, te condenando, porque é isso que o inimigo vai fazer, sempre ele vai querer te afrontar, mas vai ter sempre uma pedra na sua mão. Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade, vai ter sempre uma pedra na tua mão, para você lançar, e Deus derrubar o gigante na tua frente, aleluias. Você sempre terá uma arma de Deus, e Deus sempre vai derrotar os seus inimigos, e vai te colocar de pé, creia nisso, aplaude o Deus de Israel aqui nesta noite, Deus sempre vai fazer isso contigo. Podem pelejar, pode lutar, mas Deus vai fazer você vencer, aleluias. Foi para isso que Ele te trouxe aqui nessa noite, para dizer, se você entregar o seu coração para Deus hoje, entregar a sua vida para Jesus hoje, Ele vai fazer você vitorioso, vitoriosa. Foi para isso que Ele te trouxe aqui, para dizer para você, não está acabado. A cidade pode estar saqueada, pode estar queimada, o inimigo pode ter levado embora, mas você vai trazer todo o despojo de novo. Se você entregar a sua vida ao Senhor e consultá-lo, você vai vencer, aleluias. Porque a Bíblia diz que Davi alcançou aquele povo, derrotou aqueles homens e trouxeram tudo de volta para casa. Deus quer te fazer vitorioso. A partir de hoje, Deus quer te fazer vitorioso. Entrega a sua vida a Jesus. Fecha os teus olhos. Aleluias. Pai, te damos graça, porque o Senhor é bom. Porque tudo, Senhor, passa pelas tuas mãos. Teus filhos estão aqui, pessoas estão voltando para o Senhor hoje. Pessoas estão dizendo, eu quero ouvir a tua voz, Senhor. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a tua voz novamente. Eu quero poder lutar, Senhor, sabendo que o Senhor está na minha guerra. Oh, meu irmão,
Não importa qual seja a situação que você está enfrentando, Deus é Deus, Deus é Senhor, Deus é Rei. Você pode falar com o Espírito Santo hoje. Você pode dizer: Espírito Santo, eu quero. Espírito Santo, eu preciso. Espírito Santo, eu quero ser tocado. Eu quero ser transformado. Eu quero que o Senhor vá nessa guerra comigo. Eu quero sentir. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Davi, ele poderia ter 600 homens ali querendo apedrejar ele. Mas ele não estava sozinho. Deus estava com ele. Quando ele volta os olhos para Deus, Deus escuta a oração dele. Deus quer ouvir você hoje. E Deus quer fazer você vitorioso. Deus quer fazer você vitorioso. Pai, em nome de Jesus, toca na vida do teu povo hoje, anima eles, levanta eles, meu Deus, cidades que estão queimadas aqui hoje, irmão, meu Deus, sonhos que foram destruídos, sonhos que foram apagados, sonhos que foram roubados, meu Deus, o Senhor é Deus para nessa noite, fazer que o teu filho persiga o inimigo, e que o teu filho vença o inimigo, e que sonhos venham a ser realizados, que planos venham a ser realizados, que vidas sejam reconstruídas, famílias sejam reconstruídas. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, meu Pai, meu Deus, que o Senhor venha agir, que o Senhor venha trabalhar em favor do seu povo, em favor da sua igreja. Senhor, nós sabemos que sempre o teu povo terá uma arma, o Senhor vai ativá-la no momento certo, que hoje o teu filho vai sair daqui, atrás daquele emprego, que o Senhor possa dar graça a ele, que hoje essa mulher, este homem, que vai abrir o seu negócio, a sua empresa, que o Senhor possa dar sabedoria a ele, meu Deus, esse homem, esta mulher que está enfrentando um problema conjugal, que o Senhor possa dar vitória a eles, no nome de Jesus, essa pessoa, meu Pai, que às vezes está sentindo dentro dela a depressão, pela pandemia, pela situação que o mundo está enfrentando, que o Senhor, meu Deus, pode arrancar essa depressão em nome de Jesus, essa enfermidade que se tornou um vilão, um inimigo dessa pessoa, que hoje caia por terra em nome de Jesus, que essa pessoa venha ter a vitória em nome do Senhor Jesus. Pai, que essa pessoa possa ver o teu agir, meu Pai. Nós estamos servindo o Senhor que tudo pode, no nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite, igreja? Aleluia, glória a Deus. Fica firme em Deus, igreja. Fica firme no Senhor Jesus. Entrega a sua vida, faça como Davi. Davi entendeu que ele tinha que consultar a Deus. Às vezes não é a nossa força que nos faz vitorioso. É simples, irmão. É ouvir aquele que sempre será o Deus dos céus, o Todo-Poderoso. Aquele que já tem um plano, um destino para a tua vida. Amém, irmão? Aquele que já escreveu uma história maravilhosa para você. Só você precisa viver ela. Amém? Só você precisa viver ela. Porque a sua história já está escrita. Deus já escreveu ela maravilhosamente para você, mas você precisa viver ela. Deus te deu a liberdade de você escolher viver a sua história que Ele fez para você, ou você tentar fazer uma história totalmente ao contrário do que Ele fez para você. Então ouça, escuta o Senhor e viva uma história maravilhosa. Amém? Vamos colocar de estar aí já arrumando aí a Santa Ceia do Senhor, né, irmãos? Você que está com o copinho, você que não tem, talvez está aqui hoje nos visitando e já, né, deseja também, né, sempre tomar a Santa Ceia, você que já é batizado, você pode pedir, né, dá um sinal com a sua mão que o irmão ou a irmã, né, a Sara está lá atrás, né, ela vai levar para você aí o copinho e também o suco e o pão para você poder participar no nome de Jesus da Santa Ceia do Senhor. Amém, irmãos? Então, se você é batizado, está nos visitando e deseja participar da Santa Ceia, hoje é o dia da Santa Ceia. Hoje é o dia de nós poder falar com Deus. Santa Ceia, irmão, é quando nós chegamos diante de Deus, porque lá no Antigo Testamento, o pessoal tinha que levar um cordeiro, né? Eles tinham que sacrificar um cordeiro ali, como sinal de arrependimento dos seus pecados. Mas aí a Bíblia diz para nós que Jesus se tornou o cordeiro, sem mancha. E Ele fez um sacrifício único para não ter mais outro sacrifício. E hoje nós estamos aqui relembrando
e falando com Deus: Senhor, nós aceitamos esse sacrifício que o Senhor fez por mim, porque eu não era digno, mas o Senhor foi fiel, e Ele foi ali, irmão, e tomou o meu lugar, o seu lugar. Nós era para estar sido condenado, mas Ele assumiu a condenação, Ele tomou o nosso lugar e foi condenado no nosso lugar, e hoje nós somos livres. É por isso que nós estamos aqui agora, nesse momento desse ato, dizendo para Ele: muito obrigado, eu não era digno, mas o Senhor me perdoou. Então nós vamos ser protegidos pelo Senhor, nós vamos ser guardados por Ele, porque nós cremos que o ato que Ele fez lá, irmão, é o ato da nossa liberdade, amém? Nós somos livres, amém? Toma aí, segura o pão na sua mão, amém, irmãos? Você pode levantar o pão assim para cima, diz assim a palavra do Senhor para nós, aleluias. Pois eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que na noite que o Senhor Jesus foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós, fazei isso em memória de mim. Levante para cima. Você pode agradecer a Deus agora e dizer: Senhor, muito obrigado, porque era para ser o meu corpo, que era para ser ali estraçalhado, era aquele chicote, era para ser para mim, aquela cruz era para ser para mim, mas o Senhor assumiu o meu lugar, o Senhor tomou o meu lugar. Muito obrigado, Senhor. Eu te dou graça, Pai, porque através do teu Filho amado, Senhor, o meu corpo foi preservado, e o Senhor me garantiu a vitória. Muito obrigado. Abençoa o seu povo, Pai. Alimente o espírito do teu povo nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Você pode estar comendo, irmão, o pão em nome do Senhor Jesus. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: levante o cálice, irmão. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Então, irmão, nesse momento nós vamos estar dizendo para o Senhor obrigado, porque depois que Ele alimentou, Ele quis fazer uma aliança. E a aliança era válida só através do sangue. Uma aliança naquele tempo só quando havia o sangue ali. E Ele foi e depositou todo o seu sangue em prol da tua vida, para dizer para você: a aliança está feita. Deus tem uma aliança contigo, através do sangue de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa aliança perfeita. Essa aliança que o Senhor, meu Deus, derramou todo o seu sangue ali, para que ela fosse confirmada na minha vida e na vida da tua igreja. Muito obrigado, Pai, em nome do